Certa feita, a Bíblia vai dizer que o profeta Elias, um grande homem de Deus, após passar por uma perseguição, ele entra em uma caverna, e ali ele fica naquela caverna, desejando a morte, não queria mais viver, não queria mais servir o Senhor. Ele mesmo pediu para que o pai o recolhesse, mas o Senhor o alimentou, o sustentou, e disse para ele: saia da caverna, Elias, eu quero falar contigo. Nesse instante, após Elias sair da caverna, a Bíblia diz que um vento muito forte, ele soprou, ao ponto de as rochas se esmigalharem, mas a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento. Depois do vento, um grande terremoto se fez naquele lugar, grande estrondo, um grande barulho, mas a voz de Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, a Bíblia fala que um fogo cruzou por Elias, mas a voz de Deus também não estava naquele fogo. Depois então, uma brisa como um sussurro suave se fez, e ali estava a voz do Senhor falando com Elias. Aprenda a acalmar o seu coração, aprenda a acalmar o teu espírito. É muito bom adorar, é muito bom bater palmas, é muito bom louvar, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é necessário, mas o mais importante nesses dias é você ouvir a voz de Deus, é você aquietar a sua alma, é você aquietar o teu espírito e ouvir ao Senhor. A voz de Deus tem instrução, a voz de Deus tem direção, a voz de Deus tem vida, a voz de Deus alinha o propósito dele em nosso coração. Esse fundo musical serve para isso, para acalmar a sua alma agora, para que essa brisa suave se estabeleça, você possa ouvir a voz dele. É muito bom quando Deus levanta um profeta, um irmão, usado nos dons de revelação. Isso é muito bom. Mas melhor ainda é você ouvir a voz dele. Você é filho, você é filha. E Deus, ele não quer que você dependa de ouvir a voz dele por meio dos outros. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Aquiete sua alma, aquiete seu coração. A brisa suave virá essa noite. A brisa suave, e o Senhor vai falar ao teu coração. O que Deus ele mais quer é se comunicar conosco, é falar com seus filhos. Todos os dias o Senhor descia, ele entrava no jardim do Éden para ter comunhão, mas também para conversar com Adão e Eva, seus filhos, para conversar e ouvi-los. É noite de ouvir o Espírito. Ele já está aqui. E eu não estou falando isso para te emocionar. Não, ele já está aqui. Eu sinto a presença dele aqui.
A brisa suave está nesse lugar. Aí onde você está, peça para Ele falar contigo. Diga para Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz mais uma vez. Que manda gastore calabaia xeri calamandeira estou. Peça para Ele. Diga: Pai, eu quero ouvir a Tua voz. E candarastorie e manda gastorie. Espírito Santo, agadastore mandagaiastei. Fala aos nossos corações, fala ao nosso espírito esta noite. E candagastorie. Deseja ouvir a voz dele. E calantio bagastou. Não se distraia. Fique de olhos fechados. E a cantore sienderibaiastou. Ele está aqui. Metiuranda storie, para retirar toda a sua dor. De calantiorobosai, para lavar as tuas feridas. Ebantioriei. Espírito Santo, revela o amor do Pai essa noite a cada um dos meus irmãos. Revela-te. Mandagara história. Fique sensível e atento à voz dele. Muitas vezes nós só falamos e não paramos para ouvir. Adagasturo bentiemantai. O Senhor está te treinando para você ouvir a voz dele. Menegastura bagai. Porque no nosso meio há príncipes e princesas do Senhor. Que o Pai levantará nessa geração, que o Pai vai usar nessa geração com poder e autoridade. Dei da gasobia narabai. Mas para que Ele possa te usar, você precisa aprender a ouvir a sua voz. Deixe o Espírito Santo te treinar essa noite. Deixe Ele te treinar esta noite. Peça para Ele falar contigo. Peça para Ele revelar os segredos ao seu coração. Não se distraia. Ele está abrindo os tesouros. Ele está abrindo os tesouros do seu reino. Ele está abrindo tesouros aqui esta noite. Da Gassura Bagai. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz.
as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Não se distraia. A qualquer momento Ele pode falar ao seu espírito. A qualquer momento, o sussurro do Espírito vai soprar. Que manchureste estoranai, estunarasorie, mando gorosanti eristeko. Que bachoromuse calamanagasto. Sinta a presença dEle. Respire. Encha o teu pulmão com esse ar. E de gozar, rimie calamanchoragai. Cante, cante em espírito, deixa fluir, não retenha, deixe as águas fluir. Cantos, cânticos espirituais. E mandei a história andar assim. Bejurramante coraste. E mandaga storie sondiaste. E calamanchoroste. Adore em espírito. Camandorecie. Salamancho restore cabaraste. E andorò sande che ramancho. E alla storia mande che storò. Há um anjo que está tocando harpa aqui. Talvez você não veja, mas ele está tocando harpa esta noite. Que la choro monegestando ribaia storia ande baranda storia lai. Lestoro monegebastei. O Senhor marcou esta noite. Ele marcou esta data. Menegastura mandagai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus.
Adore Jesus. Adore ao Rei dos Reis. Adore. Adore a Ele. E ecolomode sandei astorie. Yeshua. Madegestoromo sarabayastou. O Senhor está enchendo o teu vaso essa noite. Ele está enchendo o teu vaso de azeite. Enquanto você adora, enquanto você louva a Ele, Ele está enchendo você. Ele está enchendo você. Não tenha pressa de sair da presença dEle. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Abre, Senhor, a visão espiritual. Remove escamas aqui essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. E cantores se asteni. Revela-te, revela-te, secolhomo shantierimanai. Mendugura sende kendura sodie. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Quando nós aprendemos a entrar nessa dimensão, querido, nós conseguimos atrair a presença dEle com uma intensidade. Andagastora managayaste. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Eu te dou o louvor. Eu te dou o louvor. Eu te dou o louvor. Abra sua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler o versículo 2 e o 3. Há uma presença de Deus aqui. Quantos já sentiram? Há uma presença de Deus. Há uma atmosfera dos céus nesse lugar. E eu falo isso com temor e tremor. Aleluia. Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, diz assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você
se estenderá para a direita e para a esquerda. Diga comigo: eu me estenderei para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e instalarão em suas cidades, e se instalarão em suas cidades abandonadas. Pode fechar sua Bíblia. Esse texto ele foi escrito por um dos maiores profetas do Antigo Testamento, profeta Isaías. Um homem que deixou um grande legado, um homem que trouxe muitas profecias no seu tempo, um homem que foi boca de Deus na terra. Em determinado momento, o Espírito Santo chega até o profeta e faz ele declarar sobre a nação de Israel que eles cresceriam. Naquela época a nação de Israel nem existia. Naquela época era um povo ainda não reconhecido como uma nação. Estava ainda pelos desertos, estava ainda sendo formada. Mas o Senhor estava dizendo para eles por meio do profeta: vocês crescerão, vocês se alargarão para a esquerda, para a direita. Isso fala de conquista, fala de avançar. Quantos querem avançar? Quantos querem conquistar? Então, nesse texto base, Deus ele deixa claro uma mensagem, não só para o povo de Israel, para nós aqui essa noite. Deus está falando conosco aqui, por meio da sua palavra. Ele deixa claro: amplia o lugar da tua tenda. Ampliar, conquistar, avançar, dominar, é a ordem de Deus para mim e para você. Ampliar as tendas. Firma bem as estacas, puxe bem as cordas, porque eu darei o crescimento. Não impeçais. O Senhor estava dizendo para eles o que eu tenho para fazer. Muitas vezes, irmãos, somos nós que impedimos o que Deus quer fazer por meio das nossas vidas. Muitas vezes nós impedimos o Senhor de operar, de fazer muitas coisas por meio das nossas vidas. Nós temos esse poder de impedir muitas vezes o Senhor. Então essa noite o Senhor está dizendo: vamos avançar, vamos estender as tendas. Ou seja, Deus quer que a gente venha romper com os nossos limites. Diga comigo: romper com os meus limites. É fácil romper? É fácil avançar? É fácil conquistar um território que você ainda não conquistou? É fácil guerrear para que você conquiste, para que você avance? Meu fundo. Dei uma de apóstolo Denardi aqui essa noite. Quem estava na cruzada lembra, né? Deixa tocando, Rafinha. Então, muitas vezes nós vamos ter que romper com estruturas nossas, com coisas muitas vezes que estão aqui dentro, que estão nos impedindo de avançar para aquilo que Deus tem, de avançar para a vitória que Deus tem, de avançar para a conquista que Deus tem. Mas Deus foi claro com eles: ampliem as tendas, ampliem, não impeçam, porque eu darei o crescimento. O que eu estou entendendo aqui? Que Deus ele quer fazer comigo, com você. Que Deus ele quer fazer dentro da minha casa, Ele quer fazer dentro do meu serviço, Ele quer fazer no meu casamento, Ele quer fazer na minha saúde, Ele quer fazer em qualquer área que seja. Ele quer me levar a um novo nível de conquista. Quantos estão preparados para esse novo nível de conquista? Quantos querem esse novo nível de conquista? Para que a gente possa conquistar, nós vamos ter que nos posicionar.
E algumas coisas talvez nós vamos ter que renunciar nessa caminhada, mas uma coisa é certa: a conquista virá. Aleluia! A conquista virá. Então, nesta noite, vamos ver algumas áreas que Deus quer nos levar a romper. A primeira área, a área espiritual. Diga comigo: Deus quer me levar a um rompimento na minha área espiritual. A Bíblia vai dizer que nós somos corpo, alma e espírito. E uma das áreas mais importantes na vida de um homem é a área espiritual. Não é a física, não é emocional. Por mais que seja um complemento, por mais que sejam importantes, mas a área mais importante é a área espiritual das nossas vidas aqui na terra. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta conquistar muitas coisas físicas, materiais? É bom, é importante, é necessário sim. São palavras do próprio Senhor Jesus. Não adianta vocês conquistarem só no material. Não adianta conquistarem só coisas físicas e no final das contas perderem a própria alma. Lembra quando Jesus deu poder e autoridade para os discípulos, para os 12, para os 70, irem de povoado em povoado, cidade em cidade, aldeia em aldeia, olha para mim, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. E Jesus concedeu para eles poder e autoridade, para que eles executassem com demonstração de poder, de sinais, por onde eles passassem, para que o povo visse o poder de Deus operando. Quem já viu o poder de Deus operando? Não foi diferente nesses dias dos discípulos de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, a Bíblia vai dizer que quando os discípulos voltam da missão, felizes, alegres, contentes, porque eles viram os cegos serem curados, eles viram as pessoas que estavam aprisionadas por espíritos imundos serem libertas, eles viram pessoas enfermas há anos serem curadas instantaneamente. Como é que eles voltam para Jesus? Como estava o coração deles? Cheio de alegria, felizes. E era lícito, era importante. Se eu e você estivéssemos lá, olha para mim, nós também voltaríamos jubilantes. Deus me usou, Deus me usou. Quantos aqui já tiveram a alegria de ser usado por Deus? Levanta a mão. Não é maravilhoso? Sabe, irmãos, eu confesso para vocês, hoje o que mais me alegra o meu coração é ser usado por Deus. É quando Deus ele opera algo por meio da minha vida, o meu coração se alegra muito. A minha alegria está nele. Então eles voltaram assim, mas o Senhor Jesus disse para eles: contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Teu nome já está escrito no céu? Há um livro no céu, chamado Livro da Vida. E lá está o nome de todos aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Lá está o nome daqueles que estão confessando com a boca e crendo no coração. Teu nome já está lá? Teu nome já está lá? Se você se arrependeu, se você confessou a Cristo, entende que Ele é o Filho de Deus, você o recebeu no seu coração,
o teu nome já está nesse livro. E um dia esse livro vai ser aberto. E mais, vai ser lido. Esse dia será extraordinário. Mas também um dia muito triste. Porque muitos, o seu nome não vai contar nesse livro. Muitos que tiveram oportunidade, como eu e você, de ouvir as boas novas, rejeitaram e falaram: eu não quero saber desse negócio de evangelho, eu não quero saber desse negócio de igreja, de pastor, eu não quero saber disso agora, eu sou muito novo e eu quero aproveitar a minha vida. Ó, coitado, está trilhando um caminho de morte. Quão felizes somos, queridos, quando nós ouvimos a voz do Senhor e nós reconhecemos a Cristo e o nosso nome passou a ser escrito nesse livro. Quando esse livro se abrir, o meu nome e o seu nome vai estar lá. Diga amém. E nós vamos ouvir da boca do próprio Cordeiro: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse dia será extraordinário. A Bíblia diz que lá não terá choro, a morte não reinará mais, não terá mais enfermidade, guerras, doenças. Somente o Rei da glória e os santos naquele lugar. O lugar que o Senhor preparou. O verdadeiro sucesso de um cristão começa aqui, inicia aqui, mas termina nos céus, termina no final da nossa caminhada. Então nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. Se não rompermos nessa área, irmãos, nosso fim pode ser triste, longe de Deus eternamente. Tem muita gente rompendo em muitas áreas da sua vida. Tem muita gente conquistando bens materiais, e como eu disse, não é errado. Mas não estão se preparando espiritualmente. O grande sucesso do crente começa onde? Aqui. E deve se iniciar pela vida espiritual. Como está hoje tua vida espiritual? Segunda área que Deus quer nos levar a um rompimento. Diga rompimento. Diga avançar. Diga conquistar. É na nossa vida ministerial. Diga vida ministerial. João 15:8, Jesus diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, muito fruto, e assim serão meus discípulos. Em Atos, ouça isso, Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Davi serviu para um propósito para Deus. Por que você acha que você está na terra ainda? Querido, se fosse só a salvação, se Deus se importasse somente com a nossa salvação, no momento que você aceitou a Ele como Senhor e Salvador, Ele apagaria a sua vela.
pronto, está salvo. Esse é meu. Mas não é assim. Infelizmente, uns serão assim. Mas nós que já nascemos de novo, nós que estamos entendendo, nós estamos aqui na terra ainda por um propósito, para servir a Deus, para um propósito na nossa geração. Talvez uns subirão aqui para anunciar o Evangelho em cima de um altar. Talvez outros poucos subirão aqui para ministrar louvores a Deus por meio dos instrumentos. Mas, querido, isso é apenas uma forma de ministrar a Deus. Todos nós temos um ministério perante o Senhor. E quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, Deus vai revelar o meu chamado, o meu ministério, aquilo que Ele te chamou para fazer nessa geração. Davi, o Senhor chamou ele para ser um rei. Deus me chamou para ser um pregador. Os meus planos eram outros. Os meus sonhos há anos atrás eram outros. Mas a voz do Senhor veio e disse: eu te chamei para ser um pastor. Deus, Ele vai falar a você. Você acredita nisso? Ele vai revelar o teu chamado. Talvez o teu chamado seja para ir nos hospitais, trazer um auxílio àquelas pessoas que estão lá, desesperadas, acamadas, enfermas, clamando a Deus num leito de hospital, clamando: Deus, fala comigo. Pai, envia um filho teu até mim, para fazer uma oração, para liberar uma palavra sobre a minha vida. Quantos aqui já tiveram no leito de um hospital? Levanta a mão. Eu pergunto para você, é fácil? Não é. Esse ano Deus vai levantar aqui no nosso meio pessoas que irão ao hospital. O Senhor vai começar a encaixar você no ministério que Ele tem para ti. Você tem a opção de dizer sim ou não para Ele. Mas o que você vai dizer? Quando o Senhor te chamar, quando Ele te mostrar o teu ofício, o teu ministério, qual é a resposta que você vai dar aos céus? Jonas um dia disse não para Deus. Quando o Senhor disse para ele: vá à grande cidade de Nínive e pregue sobre ela que eu vou destruí-la se eles não se arrependerem. Jonas foge. E por causa de Jonas fugir, muitas coisas se perderam. Muitas coisas se perdem, ouça isso. Quando nós fugimos da voz de Deus, quando nós fugimos do propósito de Deus. Mas Deus, Ele não desiste, pastor. Ele vai atrás. Deus não é como nós, que rapidamente dizemos: não quer, então fica, tem outro. Com Deus não é assim. Ele sabe trabalhar. Deus, Ele sabe trabalhar nas nossas vidas para nos levar ao cumprimento do nosso chamado na nossa geração. Você será resposta de Deus para muitas pessoas na sua geração. Quem crê, levanta a mão. Você será a boca de Deus nessa terra, irmão. Você será a resposta para famílias que estão a clamar, estão desesperadas. Você será a resposta financeira. 2 acreditam? Não tem problema. Você será a resposta. Porque Deus vai prosperar pessoas. Para qual propósito? Para você se aparecer,
por um propósito: servir ao Senhor, representá-lo nessa terra. Deus vai dar presentes, sabedoria, habilidades para pessoas que estão aqui e aquelas que ainda virão, pastor Ricardo, para cumprir um propósito. Deus encheu aquele menino, Rodrigo, com espírito excelente, Davi, para cumprir um propósito de ser um rei. Deus vai te encher com espírito excelente para cumprir um propósito nessa geração. Não te preocupa. Logo, logo vai começar aquilo que Deus tem preparado para ti na nossa geração. Muitas vezes ele se pergunta, irmãos: Pai, qual é o meu chamado? Para que o Senhor me chamou? Qual é o meu ministério? Está chegando o dia. Numa pequena visão, eu vejo o Rodrigo na frente de muitas pessoas, liderando pessoas, porque o teu coração é um coração que agrada a Deus. Muitas pedras ele recebe, irmãos, muitas críticas, muitos julgamentos, mas o coração dele é um coração aprovado diante de Deus. Coração aprovado. Deus tem um propósito na sua vida nessa terra. Deus tem um propósito na sua vida nessa terra. Deus tem um propósito na sua vida nessa terra. Responda aos céus. Isso. Outra área que o Senhor quer fazer você romper na vida sentimental e amorosa. Quantas pessoas estão infelizes hoje? Sozinhas, pensando assim: não vou casar, Deus me esqueceu, não preparou ninguém para mim. Quando Deus viu Adão no jardim, cuidando das coisas de Deus, e ele viu o clamor do coração de Adão, porque Adão viu os casais de animais, e ele disse: mas para mim, eu não tenho uma companheira, uma ajudadora. O Senhor trouxe uma ajudadora para ele. Tem muitos aqui que o Senhor vai trazer o seu companheiro ou a sua companheira nesse ano. E tem uns que querem ficar encalhados. Aleluia. Irmão, se eu estou aqui debaixo de um ambiente profético desse, e eu quero romper na área sentimental, amorosa, irmão, eu dou um pulo. Aí eu expresso para Deus: Pai, sou eu. Não faço isso porque eu já sou casado, aleluia. Você tem que mostrar para os céus que você quer, dar resposta para o céu que você quer, aleluia. Sabe, queridos, eu não estou aqui falando para emocionar você, mas o irmão Germano, né? Germano, né? Se falei, me perdoa. É Germano, né? O nome, né? Do irmão. Deixa eu ir ali. Talvez eu esteja errando. Como é que é o teu nome mesmo, irmão? Pedro. Nada a ver com Germano, né? Aleluia. O irmão Pedro, irmãos, o ano passado, ele veio pedir uma oração por uma companheira. Ali está ele e ela feliz. Aleluia. O Senhor, Ele quer alegrar o nosso coração. Ele quer nos alegrar, irmãos. É sério. E esses tempos, eu e minha esposa e uns irmãos conversando,
sobre eles e vendo a alegria, a felicidade. E nós conversando não de mal, mas de bem, falando de vocês e dizendo, eles parecem um casalzinho de namorados, recém-namorando. Gente, há uma alegria, há uma paz, há um fluir de Deus, mas Deus quer fazer isso também na sua vida. Quer ver outra área? Que Deus quer fazer a gente romper, alargar as tendas, conquistar, é na família. É na nossa família. Existem alguns obstáculos que podem impedir o sucesso e a felicidade dentro da família. E esse ano Deus quer que você remover. Quer ver alguns? Alguns obstáculos que nós precisamos remover? Falta de amor. Falta de amor com a nossa família. Falta de amor com aqueles que estão do nosso lado. Muitas vezes a família está infeliz. Pessoas estão dentro de casa infelizes por falta de amor. Melhor é dar do que receber. Um dos mandamentos de Deus é: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Teve momentos antes de Jesus entrar e fazer a cura da minha alma, das minhas emoções, que eu não me amava. E quando eu não conseguia me amar, eu também não conseguia amar os outros. Mas quando o Espírito de Deus passou a morar e fazer morada, e começou a restaurar a minha vida, eu comecei a me amar. E como consequência, eu comecei a amar as pessoas. Amar a minha esposa. Amar as pessoas que estavam próximas. Falta de amor, falta de respeito, muitas vezes, nós temos que romper com isso. Falta de comunicação, de confiança, falta de zelo no lar. Há pessoas que elas não têm alegria de voltar para casa, fruto de um lar desestruturado. Esse ano Deus quer mudar a estrutura do teu lar. Esse ano o Senhor quer romper com isso. Ele quer fazer a sua família ser exemplo para os demais. Ele quer fazer o seu casamento ser exemplo. Ele quer fazer, querido, Ele quer operar essas coisas tremendas dentro da sua casa. Mas a questão de romper dentro do lar não depende só de Deus. Depende de mim e de você. O alargar as tendas não depende de Deus. É uma ordem de Deus. O alargar as tendas depende da minha posição, da minha atitude, da sua atitude. Quer ver a sua família melhor? Mude as suas atitudes. Quer ver os teus filhos melhores? O teu casamento melhor? Mude as tuas atitudes. Há uma expressão, um versículo na Bíblia que diz que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Às vezes são as pequenas coisas que estão destruindo a família. E se você já percebeu, remova isso esse ano, para que a tua família seja melhor ainda. Seja um local onde a presença de Deus e a paz do Senhor vai repousar ali. Aleluias. Quer ver outra área que o Senhor quer fazer você romper? Na vida profissional. Diga vida profissional. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer, tem alegria na prosperidade dos seus filhos. Há filhos aqui? Deus quer te ver bem. Deus quer te ver crescer. Deus quer ver você dar certo. Mas muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos num conformismo. Não, isso aqui está bom. Está bom, o que eu tenho hoje está bom. Esse emprego aqui está bom. Aí Deus usa alguém para chegar para você e dizer, um exemplo:
faz a faculdade, vai estudar, volta a estudar. Não, não é para mim. Eu já estou com uma certa idade. Não quero saber de estudar, não quero saber disso. A pessoa muitas vezes está cômoda, comodismo. E esse ano Deus quer arrancar o comodismo da sua vida, para que você rompa e conquiste também nas suas finanças, para que você tenha para dar e não tomar emprestado, como diz a palavra. Aleluia. Pessoas que não têm metas, não têm objetivos, não chegam a lugar nenhum. Qual as tuas metas para esse ano? Quais os teus objetivos? Na família, nas finanças, no ministério, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar? Você tem que ter metas, você tem que ter um foco, você tem que saber aonde você quer chegar. Antes do Senhor falar, larga tudo e vem para a minha obra, eu tinha um foco, eu tinha uma meta, e eu estava focado naquilo que eu queria. Eu já disse aqui, eu queria ser policial federal. É fácil? Não é. Poucos chegam a passar num concurso. A primeira coisa, você tem que ser formado, ter uma graduação. E na época eu não tinha. Qual era o primeiro passo? Passar no vestibular. E na época eu não tinha condição financeira de pagar uma faculdade particular, mas eu morava em Santa Maria, onde tem a UFSM, universidade gratuita. Muitos anos sem estudar. Eu disse, esse ano eu vou me aplicar a estudar para prestar o vestibular e ser aprovado. Me dediquei, saí do conformismo, coloquei uma meta, coloquei um alvo, saía do trabalho e ia estudar de noite. É fácil? Trabalhar o dia inteiro e estudar de noite é fácil? Não é. E já casado, que complica mais ainda. Responsabilidades, não tinha filho ainda. Mas saía do trabalho e ia para o cursinho. Às vezes o sono pegava. Sentado, a gente fica muito tempo sentado, o sono pega, principalmente depois de um dia de cansaço. E eu olhava um monte de gurizada nova, com um assunto quente na cabeça, e eu pensava às vezes, será que eu vou conseguir? Será que eu ainda tenho essa habilidade? Muitas vezes quando nós determinamos algo, a seta do inimigo virá, ouça, para que você desanime e perca o foco daquilo que você decidiu fazer. Não dê ouvidos a essa voz. Siga firme, determinado, porque se você determinar, se você se posicionar, você vai conquistar. Naquele ano eu fiz o vestibular e aprovado. Fiz uma festa em casa, ouvindo no rádio. Os aprovados do curso que eu havia prestado, estava eu e meu irmão mais novo, escutando a Rádio Atlântida na época em Santa Maria. Quando saiu meu nome, aquela alegria. Mas depois vem o desafio. A aula de noite, trabalho de dia, leituras e leituras e trabalhos. E a esposa muitas vezes dizia, você não tem mais tempo para mim. Às vezes madrugadas acordado, para fazer trabalhos. Passei o primeiro semestre, passei o segundo semestre. Estava focado. Tal ano me formo, mas antes de me formar já vou começar a prestar o concurso, eu vou entrar. Foco, determinação. Mas um dia o Senhor disse, larga tudo. Não é o que eu tenho para ti. O que eu tenho para ti é isso, 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 isso. Em um culto como hoje, a voz dele veio, e eu nunca mais voltei para a faculdade. Nem satisfação para os professores, nem trancar a matrícula, nada.
mas eu estava determinado. Lembra quando o povo começou a construir uma torre, chamada Torre de Babel, como eles estavam? Determinados a construir uma torre que atingisse ao céu. O próprio Deus falou: esses homens são obstinados, eles vão conseguir o que eles querem. Vamos confundir a língua deles, para que eles não se entendam. E assim o Senhor fez. Aleluia! Quando nós estamos posicionados, determinados, nós vamos conquistar. Esse é o ano que você conquista. Esse é o ano que você avança. Esse é o ano que você vai tirar as coisas que estavam engavetadas e vai trazer existência, porque o Senhor está falando: amplie as tendas, porque eu vou fazer. Esse é o ano de tirar coisas que estão aqui e trazer a existência, porque Deus quer fazer, Ele quer manifestar. Sabe, irmãos, eu estava na cidade de Cachoeira do Sul sábado de noite, ontem à noite, e eu assisti um culto lá, e foi maravilhoso. Havia um casal de São Paulo, pastores, pregando lá na congregação que nós temos na cidade. Eu e minha esposa estava vindo de viagem, e pelo GPS nós iríamos chegar aqui 19 horas e 30 minutos da noite. Saímos de lá 9 horas e 30 da manhã. Já estava cansado de viagem, já estava doendo. Aleluia, entendeu aí ou não? Estava doendo já, de ficar sentado. E a sensação da cabeça já começa a dar uma zonzeira. E eu disse para minha esposa: amor, a gente está de cruzada, vamos chegar em Cachoeira? Vamos assistir o culto lá? E ela me olhou e disse: vamos. Aí ela perguntou assim: a gente avisa os pastores ou não? Ou vamos fazer uma surpresa? Eu disse: não, avisa. E chegamos lá, 17 horas e 30 minutos. Tomamos um banho, chimarrão, comemos alguma coisa e ficamos para o culto. E o Senhor usou a vida daquele pastor para falar algumas coisas comigo, com minha casa, do meu ministério. E uma das coisas que ele disse era: Deus manda você tirar projetos que já estão no teu coração e colocar em prática. Mas, querido, não é só para mim, é para você também. Você também tem projetos no teu coração, que o Senhor está dizendo: é tempo de ampliar as tendas, porque eu vou fazer. Amém, irmão Cláudio? Está entendendo? Deus vai fazer, Ele quer fazer, mas nós temos que romper com o nosso comodismo, nós temos que romper muitas vezes, com todo respeito, com a nossa preguiça. Amém? Vai dizer que é só eu que de vez em quando dá uma preguicinha? Tu não sente? Não te dá de vez em quando uma preguiça? Dá. Todo mundo é ser humano. Rompa com a preguiça também. Deus vai te colocar em lugares altos. O preguiçoso não conquista nada, ouça. E ele vê o outro crescendo, e ele inveja, pastor. Ai, como eu queria aquilo. Ai, como ele cresceu. Cola nele, cola nela, para ver o que ele faz, o que ela faz, para ver o preço que muitas vezes está pagando, para que aquilo aconteça. Aleluia! Vou encerrar aqui. Quantos querem que eu continue? Aleluia. Obrigado por esse amém empolgado, irmão. Você alegrou meu coração. É sério.
A vida financeira, profissional e a vida financeira também. Deus quer trazer recursos para nossas mãos esse ano. Sabe, irmãos, Deus vai nos surpreender esse ano. Deus vai nos surpreender. Muitas coisas vão começar a acontecer. Coisas que precisam de finanças para movimentar. Deus vai trazer na sua vida. Deus vai trazer no ministério. Porque Ele tem um projeto de ampliar as tendas, de ampliar o seu reino. E Deus vai começar a trazer para a sua mão um crescimento financeiro, estratégias, direção, coisas trancadas vão romper. Haverá um rompimento nessa área. Ouça o que eu estou dizendo. Nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Mas quando Deus te der, você tem que aprender a administrar. Amém? Aprenda a administrar. Aprenda a empregar. Tem muitas pessoas que recebem coisas preciosas de Deus. E assim que cai na mão, evapora tudo. Seja um administrador. Amém? Cuidado com o consumismo. Diga comigo, consumismo. Com todo respeito, há muitas pessoas que elas ficam endividadas, por quê? Por causa de algo chamado consumismo. Tudo que elas veem, elas querem comprar. Está sendo gravado aqui, depois meu irmão vai ver. Beijo no teu coração. Meu irmão mais velho, uma benção, se converteu, aleluia. Sério. Se converteu ouvindo uma live que eu fiz há uns anos atrás. Deus pegou ele. Uau. Ele ganha bem. Ele estudou, ele é concursado, ele é a esposa dele. Mas ele é consumista. Consumista. É ou não é, pastora? Sabe, às vezes a mulher tem fama de ser mais consumista que o homem, sim ou não? Mas lá na casa dele é o contrário. Ele consome, compra um monte de coisa que não era necessário. E às vezes ele manda um zap para nós lá dizendo: estou apertado aqui e tal. Me dá vontade, irmão, de dizer para ele, mas eu não digo, mas hoje eu estou dizendo, aleluia. Te controla. Aleluia. Não deixa os teus olhos te dominar. Amém? Compra aquilo que você realmente necessita e precisa. Se coloque de pé. Quantos entenderam? Então aplauda Jesus bem forte. Vem para cá o grupo de louvor, vamos adorar um pouquinho e orar. Eu quero orar com vocês. Mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Alargue as suas tendas. Amplie as suas tendas. Não limite o que Deus tem. Amém, irmã Chile? Não limite o que Deus tem. Deus quer te prosperar, irmã Chile. Deus quer prosperar você. É sério. Ele já disse, ele já falou. A empresa, ele já mostrou. Acredite. Aleluia. Acredite. Tu vai empregar pessoas, filho. Você vai empregar pessoas. Você vai abençoar pessoas. Deus vai prosperar você. A sua família vai ver. Assim como viram na vida de José, que a bênção do Senhor estava sobre José, sua família vai ver que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aleluias. Feche os olhos. Vem os pastores para frente, nós vamos adorar. E o Espírito Santo, ele vai nos guiar, nos direcionar. Feche os olhos um pouquinho.
uma das coisas mais importantes, depois que nós ouvimos a Deus, ouvimos a voz, a direção, é dar passos de obediência. Ouça isso. Depois que você ouve a voz, ouve o comando de Deus, o próximo passo é obedecer. Um dia o Senhor disse para mim, antes de ser pregador, antes de começar a ministrar, o Senhor levantou um profeta de Ribeira. Eu estava em Santa Maria naquela época. E aquele profeta, ele disse: prepara-te, prepara-te. Foi só isso que ele disse. E eu entendi que eu deveria me preparar, porque o Senhor iria me levantar. Ele queria me usar. Eu poderia ouvir aquela palavra e ficar sentado. Eu poderia ouvir aquela palavra e esperar que Deus fizesse tudo por mim. Mas eu comecei a me preparar, eu comecei a obedecer. O Senhor falou essa noite que Ele quer que você alargue as suas tendas. Ele quer dar o crescimento, Ele quer dar o rompimento. Querido, não depende mais de Deus, depende de você. Adore o Senhor. Depende de você. Depende de nós. Obedecemos ao Senhor. E eu o sacrifício. O Senhor está mudando sorte de pessoas aqui essa noite. Deus proveu o Espírito. E eu me entrego por inteiro. Ele está mudando a sorte de pessoas aqui essa noite. Deus, e enche-me, Deus, e enche-me. Ah, Senhor, nós te louvamos. Ah, nós te adoramos, Deus vivo. E calabassuri a calamandagai. É tempo de ampliar as tendas. Não limite o que Deus quer fazer. A surra apagada as até transbordar. Derrama, Senhor. O Senhor já tem dado projetos para pessoas que estão aqui. Ele me diz que são projetos que você vai iniciar dentro da sua casa. E depois eles vão crescer. Conforme você obedece, Ele dá o crescimento. Decasso, rabaia, sol. Simplesmente obedeça. Não tenha medo. Não tenha medo. E enche-me, Senhor, e enche-me, Senhor, canta lá, balançarei. Recanta lá, balançarei, recanta lá, balançarei, recanta lá, balançarei. Canta lá, balançarei.
Capacita-os, Pai. Capacita cada um de nós para esse tempo de conquista, para esse tempo de avançar. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu abençoo as famílias, os empreendimentos, os ministérios, a vida emocional, espiritual, financeira. Pai, que os meus irmãos cresçam, avancem, conquistem. Eba chori me queima sou. Que o menor seja como 100 e o maior como 1000 homens diante de ti, ó Pai, em espírito e ousadia. Aleluias, aleluias. Quem acredita, diga amém. E aplauda bem forte a Jesus.